Olá, meu nome é Paulo Kenzerski e é um grande prazer, uma felicidade enorme participar desse projeto do CIE. Espero que no final da apresentação todos vocês tenham muitas informações importantes do tema que a gente vai abordar. Eu sou presidente do Instituto da Transformação Digital, atuo há mais de 30 anos no ambiente corporativo e digital, a partir de uma agência de comunicação, a da Beyond Life. Sou autor de alguns livros, o livro Web Marketing e Comunicação Digital, que já teve 2 edições, 2005 e 2009. Também sou coautor do livro Impressão Digital, a Tecnologia a Serviço da Comunicação, e coautor também do livro Gigante de Vendas. Nosso objetivo é, nessa apresentação, falar sobre as competências do profissional do futuro. Temos, ao longo de mais de 2 anos, desenvolvendo vários estudos e acompanhando toda essa mudança de comportamento do perfil desse profissional, e espero que no final da apresentação todos tenham informações que sejam úteis para a sua vida futura, né? Gosto muito dessa frase sobre como será o futuro, não tenho a mínima ideia de como é que ele vai ser, mas eu preciso aprender a fazer as perguntas. Então, nós vamos desenvolver uma dinâmica com vocês, exatamente para trazer as perguntas que a gente vai buscar para desvendar esse grande mistério que é o futuro de todos nós. Como eu disse no início, eu sou presidente do Instituto da Transformação Digital. O Instituto da Transformação Digital é uma entidade sem fins lucrativos que tem o objetivo de disseminar informações sobre o impacto que a transformação digital traz em toda a nossa sociedade. Fizemos parte de um grande ecossistema de inovação no mundo, com braços na China, na Espanha, em Israel, Estados Unidos, e também o Instituto da Transformação Digital é signatário do Pacto Global. A gente apoia as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em 2021 a gente apresenta um relatório de todas as ações que o Instituto está desenvolvendo para que esses objetivos sejam implementados num menor prazo de tempo e num maior alcance. Desenvolvemos um projeto chamado Profissional do Futuro. O objetivo é desenvolver ações, principalmente junto aos alunos do ensino médio de escolas públicas, e aí fica o convite para vocês conhecerem a Maratona da Escola do Futuro, no site maratonadaeducação.com.br. A gente tem bastante informações lá sobre como funciona a maratona, e fica o convite para quem for aluno de escola do ensino médio de todo o Brasil que esteja assistindo essa apresentação possa participar também. Desenvolvemos essa apresentação em 3 tópicos, né? Qual a profissão do futuro? A gente vai fazer uma dinâmica com vocês sobre isso, vai fazer algumas provocações para trazer esse assunto à tona. Vamos falar sobre as competências do profissional do futuro e como que as pessoas vão se garantir, né, no futuro, seja ele atuando como um empreendedor, seja ele sendo um profissional que as empresas desejam e sempre querem, que é um profissional competente e alinhado com o propósito de todas as empresas. Gosto muito dessa frase também: o analfabeto do século XXI será aquele que não souber desaprender e reaprender. Então, estamos passando por um processo de aprendizagem contínua, né? Já foi esse o tempo que a gente ia lá, estudava, se formava com algum curso, né, e passava a partir dali desenvolver sua carreira. Não, estamos vivendo uma era de aprendizagem constante, e o Alvin Toffler foi muito feliz com essa frase. Bom, vamos lá. Qual é a profissão do futuro, né? Então, quando a gente fala de profissão, óbvio, a gente está falando de negócios, né? Então, dentro dessa primeira parte, né, dos 3 tópicos que a gente vai abordar, a gente quer fazer uma dinâmica e mostrar para vocês exatamente isso. Eu já fiz curso de datilografia, já fui datilógrafo, não cheguei a trabalhar nessa área, mas minha avó, minha mãe, todos os parentes diziam, né, se você não souber datilografia, você não vai ser ninguém na vida, né? Isso aconteceu com muita gente, né? Na minha geração era muito forte isso. Também já fui digitador, que é o cara que ficava trabalhando muitas vezes à noite, né, num terceiro turno, para digitar cheques, compras, notas fiscais, e tudo aquilo era processado à noite
para outro dia atualizar os sistemas de gestão das empresas. Tá? E aí, esse ano, 2019, 2020, em vários eventos que a gente participou, a gente fez uma pergunta para as pessoas que estavam participando. Qual a sua profissão do futuro? Então, num evento lá na Facamp, em Campinas, as pessoas falaram profissão ligada a software, ao turismo, serviços para idosos, no mundo pet e energia sustentável. A mesma pergunta feita num outro lugar, num Senac, em Gravataí, as pessoas já responderam coisas completamente diferentes. Design educacional, recursos humanos, psicologia, inteligência artificial e economia circular. E aí a gente percebe, né, somente em 2 locais, como as pessoas citam profissões variáveis. Ou seja, muito difícil hoje da gente poder dizer qual é a profissão do futuro. Então, eu sempre invoco essa bola de cristal para mostrar exatamente isso, né? A gente querer adivinhar ou estimar qual é a profissão do futuro é um grande exercício de futurologia e a gente está aqui para discutir coisas reais, coisas que vão realmente impactar na vida de todos nós. Então, vamos esquecer a bola de cristal, vamos deixar de lado essa futurologia em cima da profissão do futuro, né? Mas a gente consegue desenvolver e entender quais são as competências que o profissional do futuro hoje passa a ser exigido. Então, esse é o nosso foco nessa apresentação. E aí trouxe um dado muito interessante, mostrando o quanto a China tem um foco na educação. A China forma por ano 5 milhões de pessoas na área técnica, a Índia 2,5 milhões, os Estados Unidos 500 mil, e só como curiosidade, no Brasil nós não formamos 10 mil pessoas por ano no ensino técnico. Então essa é uma grande mudança que precisa acontecer no nosso sistema educacional. Nós precisamos colocar no mercado de trabalho, precisamos começar a desenvolver nos jovens competências e habilidades, pensando exatamente para ele ser o profissional do futuro. Não mais esperar somente depois de formado numa faculdade, daqui a 3, 4, 5 anos. E aí a gente faz uma dinâmica, né? A pergunta que a gente sempre faz, e aí vocês podem mentalmente responder, ou até colocar nos comentários, né, no YouTube do CIE, quando eu faço essa pergunta, né? Essa é uma manchete de uma revista muito conhecida no Brasil, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, onde eles colocam como capa de manchete essa chamada Videolocadoras, os segredos de um negócio de muito futuro. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é, vocês gostariam de ser meus sócios numa videolocadora? Vamos montar um negócio abrindo uma videolocadora? Eu tenho certeza que o que vocês estão me dando como resposta é a mesma coisa que centenas de pessoas me responderam quando eu fiz essa apresentação em outros locais. Não, eu não quero ser sócio numa videolocadora. Isso não é mais um negócio de futuro. Então, vejam como isso é impactante. Uma revista extremamente conceituada, né, de muita credibilidade, colocou uma manchete de algo que hoje ninguém quer mais abrir. Mas, ao mesmo tempo que quando a gente fala que ninguém quer ter uma videolocadora, a gente percebe que todos nós somos usuários, somos assinantes da Netflix, do Amazon Prime, Globoplay e várias outras plataformas de streaming que oferecem o serviço que a videolocadora oferecia alguns anos atrás. Então, qual é a grande conclusão disso? Se as pessoas não querem mais abrir uma videolocadora, mas gostariam de ser sócio ou ser donos de uma ferramenta como essas, o negócio continua sendo o mesmo, é entretenimento. O que mudou? Mudou o modelo de negócio. Então, o grande desafio é a gente começar a entender quais são os modelos de negócio do futuro. Isso é o grande desafio para o profissional do futuro, né? E entender o que vai acontecer. Está aí o exemplo, né, com a Amazon Prime, que lançou e em poucos dias tinha já milhões de assinantes, né? Dando sequência nisso, vamos para um outro setor muito conceituado, que gera riquezas para muitos países, que é a indústria. E a gente vai ver nesse quadro, né, que foi publicado no perfil do Ricardo Amorim, um dos maiores economistas do Brasil, no seu perfil do LinkedIn, mostrando como num intervalo de 10 anos, 2008 para 2018, houve uma queda no impacto da indústria no PIB desses países.
Então, a gente vai perceber ao longo do tempo que a indústria, que sempre foi um fator de riqueza para os países, ele foi perdendo essa importância. Óbvio que ele continua sendo muito importante, muitos países têm o setor industrial como seu grande carro-chefe, mas a gente vê nesse gráfico como na última década houve uma queda. Ou seja, outros setores começaram a ter peso maior no PIB de cada país. E isso não foi algo pontual num país da América Latina, num país da Ásia ou da Europa. No mundo inteiro aconteceu isso, ou nos Estados Unidos. Ou seja, isso é uma situação mundial. O PIB da indústria ele foi caindo ao longo da última década. E aqui alguns dados, alguns números que mostram isso acontecendo, não só no Brasil, como eu citei no início, mas no mundo inteiro. Então, a grande discussão é isso, né? O futuro da indústria. E aí a gente vai perceber que um dado do Fórum Econômico Mundial fala exatamente isso. Né? Qual é o cerne da riqueza do mundo? É o conhecimento. É aquilo que a gente consegue aprender e desenvolver para melhorar a sua atividade comercial, não importa mais o segmento que a gente está atuando. Então a gente vai percebendo que o que está mudando não é negócio, os negócios continuam o mesmo. As pessoas gostam de assistir filmes, assistir séries. Antes a gente iria numa locadora, hoje a gente faz isso, faz essa locação, assinatura de casa. Antes eu precisava ter um aparelho específico para colocar minha fita lá do videocassete, ou do CD, ou do DVD. Hoje a gente acessa isso em qualquer plataforma, seja na minha própria TV, mas eu posso acessar os meus filmes e acessos que eu gosto no meu tablet, no meu smartphone, não importa onde eu estou. Eu não preciso mais estar dentro de casa, sentado na sala da frente da TV. Em qualquer lugar, num trem, deslocamento, num ônibus, numa viagem, dentro de um avião, no intervalo do meu trabalho, no momento que eu estou indo para a minha faculdade. Ou seja, a gente passa a ter um alcance imediato em todas as plataformas. Né? E aí um exemplo que a gente mostra, né? Ligando à indústria. Década de 50, um trator, 2014, o mesmo trator. Óbvio que com uma identidade visual muito mais moderna, né? Mas o equipamento é o mesmo. O que ele faz? Ele serve para fazer um trabalho num campo, numa lavoura. Não importa o tipo de serviço que ele vai desenvolver. Ele basicamente faz a mesma coisa. E aí a gente vai ver que uma empresa do Rio Grande do Sul, chamada Stara, ela desenvolveu o primeiro trator com inteligência artificial do mundo. E nós estamos falando de 2014. E nesse gráfico a gente consegue enxergar o tamanho do desafio do agronegócio. Ou seja, ao longo dos anos, com o aumento da população, a necessidade cada vez maior das pessoas se alimentarem, a produção passou a ter um crescimento exponencial. E como é que a gente atende tudo isso? Como é que a gente vai, no futuro, poder produzir alimentos que possam atender toda a população mundial? E aí um exemplo típico dessa empresa que eu falei, 40% do seu faturamento hoje vem de produtos que não existiam há 3 anos atrás. Então a gente percebe que a indústria ela passou a ser cada vez mais desenvolvida em buscar novas soluções, ou seja, muitas vezes criando novos modelos de negócio dentro da sua indústria para atender esse mercado. Então a gente segue, né, indo para um outro setor, o setor de varejo, por exemplo, né, o comércio que impacta em todos os países e no Brasil não poderia deixar de ser. E aí as perguntas que eu vou deixar no ar para vocês pensarem. Eu vou ter uma loja própria? Eu vou passar a vender por um aplicativo? Eu vou utilizar um marketplace? Eu abro uma loja num shopping? Eu vou pensar no ambiente físico ou no ambiente virtual? Será? Ou seja, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E aí a busca do mercado é por pessoas que possam se desenvolver como profissional do futuro exatamente para atender e buscar a resposta para esse tipo de questionamento. Né? Todas as empresas começaram lá há 20, 30 anos com uma operação física, seja numa rua do bairro, num shopping center, passado depois com a chegada da internet até a necessidade de se desenvolver o seu próprio site, depois passaram a necessidade de vender online, e nós vivemos um momento do nosso mercado, né, em meio a uma grande pandemia,
a grande necessidade de vender online pela dificuldade das pessoas poderem se deslocar, né? Então, houve um grande incremento na venda online, não só através de uma loja virtual, mas venda em outras plataformas, como no WhatsApp, aplicativos que tem no mercado. E aqui alguns números só para a gente exemplificar o tamanho do crescimento do comércio eletrônico e o impacto que isso traz para todos os tipos de negócio. Mesmo durante a pandemia, empresas que estavam preparadas, ou seja, empresas que tinham profissionais que estavam pensando no negócio do futuro, conseguiram se manter. Conseguiram não só se manter, mas crescer. Será que o futuro dos negócios é em cima de um aplicativo? É só a gente fazer um pequeno exercício e olhar o nosso próprio celular e ver a quantidade de aplicativos que hoje a gente tem instalado e o volume de utilização desses aplicativos. O smartphone é utilizado por 95% dos brasileiros. E o Brasil é o segundo mercado que mais cresce em número de aplicativos no mundo. Então, isso nos traz, né, uma luz no fundo do túnel de poder enxergar que esse é um mercado em franca expansão, num crescimento muito acelerado, também por conta do momento que a gente vive, mas algo que vai representar um futuro muito bom para quem conseguir se desenvolver nessas áreas. Existem ruas nos Estados Unidos, por exemplo, em Washington, que já está separada por calçada. Quem está usando o seu smartphone anda por um lado, quem não está usando, utiliza por outro. 95% das vendas do Magazine Luiza, que é considerado o maior case de transformação digital no Brasil, é feita pelas vendas no mobile. Ou seja, para a gente perceber o quanto o smartphone está impactando na nossa sociedade. O maior concorrente do McDonald's hoje é o iFoods, ou seja, uma empresa, isso dito pelo diretor da franquia do McDonald's no Brasil. Ele não colocou o Burger King ou Subway como concorrente, empresas que tradicionalmente, pelo modelo de negócio, com centenas, milhares de lojas físicas, né, não foi colocado eles como o seu principal concorrente. Hoje, o principal concorrente do McDonald's é o iFood. E o iFood é um aplicativo. Então, a gente percebe como o modelo, a mudança dos modelos de negócio estão impactando no dia a dia das empresas. E nós precisamos nos preparar para isso. Né? Está aí um exemplo. As pessoas estão com receio de voltar a ir a restaurantes. Então, os aplicativos vão ocupar uma boa parte desse espaço. E, a partir dali, começam a surgir novos modelos de negócio. Modelos como esse, cozinhas industriais. Ou seja, talvez eu não precise mais ter um restaurante no modelo tradicional, com mesas, cadeiras, recebendo os clientes. Eu posso ter uma cozinha, eu vou preparar meu alimento nessa cozinha industrial e o meu cliente vai fazer o pedido no aplicativo ou no WhatsApp e eu vou fazer uma entrega para ele. Ou seja, precisamos de profissionais preparados para atender exatamente esse tipo de cliente, essa mudança no modelo de negócio. Tá? Será um marketplace bastante comentado em todos os ambientes, desenvolvido com muita força e muita competência pelas maiores empresas e marcas do Brasil, e a gente vê um gráfico do Magazine Luiza, o quanto foi impactante o início da pandemia. Nós estamos vendo no gráfico como houve uma queda no valor das ações, mas ao mesmo tempo que 30 dias as ações Magazine Luiza caíram de uma forma assustadora, elas se recuperaram. Olha o crescimento. E hoje, as ações do Magazine Luiza valem mais do que no início de janeiro. Ou seja, uma empresa que conseguiu superar a pandemia, ela teve velocidade para retomar o caminho do crescimento, ela foi muito ágil de desenvolver novos modelos de venda, principalmente no ambiente digital, e ela teve alcance. Tanto teve alcance que o crescimento do marketplace no segundo trimestre de 2020 foi de 214%. Ou seja, uma empresa que estava preparada para a transformação digital, ela estava preparada, inclusive, para uma pandemia que o mundo inteiro praticamente não previa que iria acontecer e que iria causar tantos danos para todos os negócios do mundo. Então, o grande insight transformador que a gente quer deixar para vocês nesse momento, né, quando a gente está falando na primeira etapa dessa apresentação,
não pense como uma indústria, não pense como uma empresa de varejo, não pense como uma escola, como uma universidade, como uma prestadora de serviço. Você precisa pensar como uma empresa digital. Essa pequena dinâmica que a gente fez, né, do desafio, perguntando se você quer ser sócio numa videolocadora e logo em seguida mostrando que o negócio é o mesmo, que muda o modelo, esse é o grande desafio que nós precisamos enfrentar hoje. Ou seja, todas as empresas serão empresas digitais e elas vão atuar em vários segmentos. Então, que profissional que eu preciso ser? Eu preciso ter isso muito claro, né? Eu preciso desenvolver competências para atender esse novo mercado. Eu preciso desenvolver competências e habilidades para poder atender a necessidade das empresas tradicionais, que elas precisam se transformar. Elas precisam passar a pensar como uma empresa digital. E essa mudança de comportamento, essa mudança mental, ela não acontece por um decreto, não acontece por uma decisão do dono, nem acontece por um memorando interno. A gente precisa ter pessoas capacitadas para isso. E o desafio é exatamente isso. O que a gente está buscando aqui é trazer, de uma forma simples e dinâmica, como desenvolver as competências. Essa é uma questão que todo mundo coloca, né? Quem vai dominar o mundo? Os robôs ou as pessoas? E eu posso com certeza afirmar, o mundo vai ser dominado pelas pessoas mais capacitadas. Esse é o grande desafio que a gente precisa enfrentar a partir de agora, né? Como fazer isso? Todo mundo sempre diz, siga o fulano, siga a ciclana, aquela pessoa tem um conhecimento, vamos passar a seguir ela. Isso é importante, seguir pessoas que têm conteúdo que possam agregar à sua vida, à sua atividade profissional, ao seu aprendizado. Mas também, vou dar uma outra dica, outro insight transformador, passe a seguir hashtags e expressões que todos falam. Se eu não sei quem são as pessoas que são referências naquele segmento, ou naquela tipo de informação que eu estou buscando, no momento que eu passo a seguir uma hashtag, seja através do Google Alerta, uma ferramenta gratuita do Google, seja lá no LinkedIn, que tem uma ferramenta muito boa, eu passo a seguir hashtags. E aqui eu estou colocando no quadro algumas comparações de quantas pessoas seguiam o termo inovação em 2019, eram um pouco mais de 3 mil pessoas, e quantas estão seguindo hoje, são mais de 70 mil. Então, aqui 4 exemplos de palavras ou expressões que podem nos ajudar a identificar quais são os assuntos que as pessoas estão abordando, quais são as referências, quais são as notícias que podem me ajudar a entender esse mundo em transformação. Então, essa é uma das dicas que a gente passa para vocês, que é insights transformadores, a gente passa a seguir pessoas que são referências, mas também seguir termos, palavras e expressões que vão nos trazer um significado de todo essas informações que a gente está buscando. E algumas habilidades. O Fórum Econômico Mundial colocou algumas, né? Ele elencou 10 habilidades do profissional do futuro. Mas eu não quero me ater a essas 10, eu quero abordar o que nós, dentro do Instituto da Transformação, entendemos como são as 5 competências principais do profissional do futuro. Primeiro, o pensamento crítico, né? Uma atitude para desafiar oportunidades, ou seja, não basta só eu entrar numa empresa, a empresa dizer, nós trabalhamos assim, esse é o nosso processo, está aqui o nosso manual de conduta. A gente precisa ter um pensamento crítico, a gente precisa questionar o porquê, né? Nós nascemos com essa competência, né? Quando a gente era criança e o pai, a mãe, os tios, os avós diziam para nós alguma coisa, a gente perguntava, por quê? Por quê? Teve uma fase da vida que a gente tinha muito porquê. A gente queria saber porquê de tudo. Só que ao longo do tempo a gente foi deixando isso de lado, né? Essa habilidade de ser questionador, de ter um pensamento crítico, ela foi sendo deixada de lado por vários motivos, não vamos abordar isso agora. Mas está na hora da gente retornar isso, né? Segunda competência que a gente quer destacar, flexibilidade cognitiva, ou seja, é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a situações que não fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Lembro lá no início da apresentação, quando eu perguntei quem quer ser meu sócio numa videolocadora, tenho certeza que 100% de vocês disseram, não, eu não quero ser, eu não quero ter esse negócio. Mas tenho certeza que quase todo mundo gostaria de ser dono de uma Netflix,
de uma Amazon Prime, do Google Play, de outras plataformas de streaming, né, de entretenimento. Então, o que mudou? Mudou o modelo, o negócio é o mesmo. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade, ou seja, a gente precisa exercitar o nosso cérebro para enxergar situações que estão em constante transformação e ter a velocidade e a capacidade de tomar decisões, que é a terceira competência que a gente coloca, execução inovadora. Vocês perceberam como tem muita gente hoje falando sobre que tem que mudar, que o mundo está em transformação, mas poucos estão dizendo como mudar. Então, esta é uma competência que é muito desejada pelas empresas. Muito mais que alguém que vai pensar, que vai trabalhar num planejamento macro de 5, 10 anos, que hoje praticamente ninguém mais está desenvolvendo, né? Pelo menos não deveria estar desenvolvendo, porque o mundo está em constante transformação, numa velocidade que não é comum há pouco tempo. As empresas querem esse profissional, um profissional que tem uma capacidade executora, que vai lá e execute, que implemente as mudanças que são necessárias, que não fique só naquele modelo do discurso, do que precisamos fazer, do que vamos pensar. Precisamos de alguém que vá lá e execute, se propõe a atingir as metas e o propósito que a empresa está buscando. E o quarto é conhecimento do comportamento humano, cada vez mais, né? Já foi o tempo que eu sou muito bom em tal atividade, mas eu não consigo me relacionar com as pessoas, me coloque naquela salinha lá no cantinho que eu vou fazer meu trabalho. Hoje a gente precisa entender o comportamento humano, principalmente, e não só dos clientes, do consumidor. Quanto mais eu entender o comportamento do meu consumidor, que ele foi mudando ao longo do tempo, né? Nós temos um consumidor hiperconectado, 24 horas do dia, extremamente ansioso, ele não quer esperar 2, 3 dias para ter uma resposta. Nós precisamos entender isso, e precisamos entender, principalmente para quem for trabalhar e atuar em cargos de liderança, eu preciso entender o comportamento do meu time, da equipe de trabalho. Hoje, com muitas pessoas trabalhando de forma remota, talvez eu não tenha aquela questão do olho no olho, eu não vou estar enxergando a pessoa que está ali do meu lado trabalhando. Então, a habilidade de entender e reconhecer mudança no comportamento do meu time, da minha equipe, são extremamente importantes. Nós vivemos numa grande aldeia, né? Com várias tribos, com pessoas hoje de várias faixas etárias. A diversidade está sendo desenvolvida cada vez mais dentro das empresas. E se eu não entender, não tiver um olhar para entender comportamento humano, talvez eu seja um profissional com alguma habilidade, com algum conhecimento importante, mas ele que não vai contribuir para a empresa por esse momento que a gente está vivendo. E a última, né, é criatividade. Ah, mas eu não sou um cara criativo. Não, criatividade a gente desenvolve. Criatividade, existem exercícios para isso, existem cursos, existem escolas que desenvolvem isso. Então, se eu estou hoje no ensino médio, eu preciso procurar, né, complementar o meu estudo com atividades que desenvolvam a minha criatividade. Se eu estou numa empresa, eu preciso trabalhar esse meu lado criativo. Tá? Isso é exigência do profissional do futuro. Tá? E a gente precisa desenvolver cada vez mais. Esse material todo está num artigo publicado no site do Instituto, onde a gente aborda com mais detalhes essas 5 competências. Mas eu diria que essas são as principais, que a gente tem que colocar isso como um lembrete, né, um aviso na nossa cabeceira da cama, no nosso ambiente de trabalho, dentro do meu caderno, para que todo dia eu possa desenvolver essas competências para eu poder ser realmente o profissional do futuro. Esse é o desejo que todos nós temos. Indo para o último, o que vai garantir meu futuro? Gosto muito dessa frase: a educação é o nosso passaporte, pois o amanhã pertence às pessoas que se prepararam hoje. Malcolm X. Tá? Esta é a frase. Vou repetir: a educação é o nosso passaporte futuro, pois o amanhã pertence às pessoas que se prepararam hoje. Este é o momento que você precisa se preparar para enfrentar tudo aquilo que vai acontecer no nosso futuro breve. E, para complementar, eu vou colocar um outro insight transformador.
não é habilidade e ferramentas digitais que vai te dar o emprego dos sonhos. Vejo muitas pessoas dizendo, mas eu sou muito hábil nas redes sociais, eu domino tal ferramenta. Não é essa habilidade que vai te dar o emprego dos sonhos ou vai te tornar um empreendedor do futuro. É o seu conhecimento dos novos modelos de negócio. Esse é o recado que eu quero deixar final para vocês, mostrando exatamente isso. Eu preciso entender os novos modelos de negócio, porque se eu for pensar somente em desenvolver habilidade, eu vou ter uma concorrência gigante. Sempre vai ter alguém que sabe menos do que eu, mas vai ter alguém que talvez saiba mais, que tenha tido a oportunidade de ter aprendido uma habilidade a mais. Mas entender os novos modelos de negócio e colocar isso à disposição dentro das empresas, esse vai ser o grande diferencial de quem quer se tornar o profissional do futuro. E aí fica esse o recado final. Você está pensando no seu futuro? Você está pensando em desenvolver as competências e habilidades do profissional do futuro? Espero que essa apresentação tenha contribuído para isso e que você tenha um futuro brilhante, como é o que todos nós desejamos. E encerro com essa última frase. A educação abre portas da mente que jamais voltarão a ser fechadas. Obrigado pelo interesse, pela participação. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo para poder levar informação, conteúdo e conhecimento para todos os jovens e todas as pessoas que participam desse brilhante programa. Está aqui meus contatos. Quem quiser conversar comigo, trocar uma ideia, gerar novos insights transformadores, pode me procurar em todas as plataformas, está aí meu e-mail, meu WhatsApp e os contatos do Instituto da Transformação Digital, que, como eu disse no início, nosso objetivo é disseminar informação sobre o impacto que a transformação digital traz para a nossa sociedade. Obrigado pela oportunidade e sejam felizes.